No princípio, antes que o tempo como o conhecemos existisse, em um ato de puro amor, Deus criou seres de luz e sabedoria. No princípio, antes que o tempo como o conhecemos existisse, em um ato de puro amor, Deus criou seres de luz e sabedoria. Uma luz espiritual intensa brilhou, dando origem aos anjos. O catecismo nos ensina que os anjos são criaturas incorpóreas, espíritos puros. Eles não possuem corpo físico, não sentem fome, nem sede nem se cansam. São pura inteligência e vontade, criados para servir e louvar a Deus eternamente. Apesar de serem espíritos, por uma permissão divina especial, eles podem assumir uma forma visível para cumprir missões específicas na Terra. É assim que eles se comunicam conosco, como mensageiros do céu. Mas aqui reside uma diferença fundamental entre nós e eles. Nós, seres humanos, somos compostos de corpo, alma e espírito. Nossa vida é uma jornada de escolhas diárias, de quedas e recomeços. Os anjos, no entanto, por serem puro espírito, tiveram apenas um único e decisivo momento de escolha em toda a sua existência. Esse momento ficou conhecido como um mistério da escolha. Diante da majestade de Deus e do plano da salvação, cada anjo teve que tomar uma decisão irrevogável: servir a Deus com amor e humildade, ou rebelar-se em orgulho. Não havia meio termo, não havia segunda chance. Sua natureza espiritual perfeita lhes dava um conhecimento tão claro das consequências que sua decisão seria eterna. Foi nesse instante que o céu se dividiu. Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso, movido por um orgulho sem limites, exclamou: "Não servirei." Ele e um terço dos anjos escolheram viver para si mesmos, em um lugar onde Deus não estaria presente. Eles escolheram a ausência do amor, a escuridão eterna. Foi então que se iniciou a grande batalha celestial. Mas do meio da multidão de anjos fiéis, uma voz poderosa se levantou, um brado de guerra que ecoou por toda a criação. Um arcanjo, cujo próprio nome era uma declaração de fidelidade, um desafio à rebelião. Seu nome era Miguel. Em hebraico, Micaele é uma pergunta retórica, que significa "quem como Deus?", uma afirmação de que ninguém, absolutamente ninguém, pode se igualar ao Criador. O sufixo "em" seu nome designa a própria divindade, mostrando que Miguel não age por conta própria, mas como o grande defensor da honra e dos interesses de Deus. Ele não é simplesmente um anjo, ele é o general dos exércitos celestiais. Ao seu comando, a milícia celeste se formou, pronta para defender a verdade e a justiça. A imagem de Miguel não deve ser reduzida a um simples homem com asas. Ele é uma potência de luz magnífica, uma força da natureza divina, que, para a batalha, se reveste de uma armadura resplandecente. Sua presença inspira coragem nos justos e terror nos inimigos de Deus. Ele é o destruidor de heresias e idolatrias, o guardião da fé. Um exemplo impressionante de sua missão é narrado na carta de São Judas, no Novo Testamento. Após a morte de Moisés, o diabo tentou reivindicar o corpo do profeta. Por quê? Porque ele sabia que o povo de Israel, propenso à idolatria, poderia transformar o túmulo de Moisés em um santuário pagão, adorando o homem em vez de Deus. Mas Miguel interveio. Ele disputou o corpo de Moisés com o inimigo, não com insultos, mas com a autoridade divina, dizendo: "O Senhor te repreenda." E assim escondeu o corpo do grande profeta, protegendo o povo de cair em pecado. Esta cena revela a essência de Miguel. Ele é o protetor do povo de Deus, o vigia que zela para que toda a honra e glória sejam dadas somente ao Criador. Ele não luta por poder próprio, mas pela soberania de Deus. De volta à grande batalha no céu, o confronto foi titânico. Não uma luta de espadas de metal, mas um choque de vontades, um combate espiritual de proporções cósmicas. A luz de Miguel e seus anjos enfrentou a escuridão da rebelião de Lúcifer, e o resultado foi decisivo. Com sua espada flamejante, símbolo da palavra de Deus que corta e purifica, Miguel precipitou Lúcifer e seus seguidores para fora da visão beatífica. O céu foi purificado da rebelião. A cena final dessa batalha não é de destruição, mas de ordem restaurada. A luz dourada da vitória de Miguel ilumina a criação, enquanto os anjos rebeldes são lançados nas trevas que eles mesmos escolheram. Miguel, o chefe das milícias celestes, permanece de pé, seu olhar determinado fixo no horizonte. Ele é o vigia eterno, o guardião que garante os direitos do Criador sobre todas as criaturas. Sua luta não terminou naquele dia. Ela continua em cada alma, em cada batalha espiritual que enfrentamos. Invocar São Miguel Arcanjo é chamar para o nosso lado o poder de Deus contra o mal. É pedir a proteção daquele cujo nome é um programa de vida.
reconhecer que ninguém é como Deus. Ele nos defende nas batalhas da vida, nos fortalece na fé e nos guia para a vitória final, que é a união eterna com nosso Criador. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém? Se você se está inspirado pela história do grande arcanjo Miguel, deixe seu like, compartilhe este vídeo e siga assistindo o POC, tem muito mais. Que São Miguel esteja sempre com você. Você já ouviu falar da linha sagrada de São Miguel Arcanjo? Imagine uma linha reta, quase perfeita, que atravessa a Europa e o Oriente Médio. Ela conecta 7 mosteiros e santuários dedicados a ele, começando na Irlanda, passando pela Inglaterra, França, Itália, Grécia e terminando em Israel. Uma coincidência? Talvez, mas para muitos é um sinal da espada que o arcanjo usou para expulsar o mal do paraíso. E o ponto central, o coração dessa linha, é um lugar extraordinário no sul da Itália, ou Monte Gargano. A história que vou contar hoje nos leva de volta ao século V, a uma época de fé, mistério e milagres palpáveis. Foi aqui, neste monte rochoso, que São Miguel deixou sua marca de uma forma que desafia a compreensão humana e mudou a história para sempre. Tudo começou por volta do ano 490 d.C. A região era habitada por um homem muito rico e poderoso, dono de vastas terras e rebanhos. Seu nome era Gargano. Um dia, um de seus melhores touros, um animal forte e valioso, separou-se do rebanho e desapareceu. Gargano e seus servos procuraram por toda parte, até que finalmente o encontraram no topo de uma montanha de 800 metros de altura. O touro estava parado, imóvel, bem na entrada de uma caverna escura e misteriosa. O local era de difícil acesso, e o animal se recusava a sair. Frustrado e irritado com a teimosia do touro, Gargano perdeu a paciência. Ele pegou seu arco, armou uma flecha e mirou no animal. Ele atirou com toda a sua força, esperando resolver o problema de uma vez por todas, mas o que aconteceu em seguida foi algo que ninguém poderia prever. Em vez de seguir seu curso natural, a flecha, em pleno voo, parou, fez uma curva de 180 graus no ar e voltou com a mesma velocidade em direção a quem a atirou. Gargano foi atingido pela sua própria flecha. Foi um milagre físico, um evento que quebrava todas as leis da natureza conhecidas. Os servos, apavorados e confusos, levaram seu senhor ferido de volta à cidade de Siponto. A notícia do prodígio se espalhou rapidamente. Todos ficaram maravilhados e assustados. O bispo da cidade, um homem santo chamado Lourenço Maiorano, percebeu que aquilo não era um simples acidente, era um sinal divino. Para entender o significado daquele acontecimento, o bispo convocou todo o povo para 3 dias de oração e jejum. Ao final do 3º dia, enquanto o bispo rezava profundamente, uma figura radiante apareceu para ele em um sonho. A luz era tão intensa que ele mal conseguia olhar. A figura disse: "Eu sou o arcanjo Miguel. Estou sempre na presença de Deus. A caverna é sagrada para mim. Eu a escolhi. Eu mesmo decidi proteger este lugar e seus habitantes. Onde a rocha se abre, os pecados dos homens podem ser perdoados. O que for pedido aqui em oração será concedido. Vá, portanto, à montanha e dedique a gruta ao culto cristão." O bispo ficou maravilhado, mas também hesitante. Como poderia um simples homem consagrar um lugar que o próprio príncipe dos anjos já havia escolhido e santificado? A caverna era de difícil acesso, e a ideia de construir uma igreja ali parecia impossível. Então, ele decidiu esperar por um sinal mais claro. 2 anos se passaram. No ano 492, um novo perigo surgiu. A cidade de Siponto foi cercada por um exército bárbaro pagão. Eram inimigos cruéis, e a derrota parecia certa. O povo estava aterrorizado. Sem esperança de vitória militar, o bispo Lourenço recorreu à única arma que lhe restava: a fé. Ele pediu ao povo que fizesse novamente 3 dias de jejum e oração, implorando pela intercessão do poderoso arcanjo Miguel. Na véspera da batalha, na madrugada de 29 de setembro, São Miguel apareceu novamente ao bispo. Sua presença era imponente e tranquilizadora. Ele disse: "Não temais, eu estou convosco. Atacai o inimigo amanhã, e eu vos darei a vitória." Sua voz ecoou com a certeza do poder divino. Encorajados pela promessa celestial, os habitantes de Siponto, embora em menor número e mal armados,
marcharam para a batalha ao amanhecer. E então, o céu se manifestou. A terra começou a tremer violentamente. O mar próximo rugia com ondas gigantescas. Nuvens escuras cobriram o Monte Gargano e uma tempestade terrível desabou sobre o campo de batalha. Mas não era uma tempestade comum. Raios de fogo cortavam o céu, mas eles só atingiam os invasores bárbaros. Os defensores da cidade, por outro lado, permaneciam intocados, protegidos por uma força invisível. Flechas e pedras lançadas pelos inimigos eram desviadas pelo vento furioso. Em meio ao caos, os bárbaros, apavorados com aquela fúria sobrenatural, fugiram em desespero. A vitória foi total e milagrosa. Em sinal de gratidão, o povo e o bispo subiram em procissão até a montanha para agradecer ao seu protetor celestial. Ao entrar na caverna, eles encontraram algo espantoso. Gravada na rocha dura do chão, havia uma pegada perfeitamente formada, do tamanho de um pé de criança. Era a prova física, a marca indelével da presença do arcanjo Miguel. Um altar simples foi construído ali, e a primeira missa foi celebrada. A fama do santuário se espalhou por toda a cristandade. O Papa São Gelásio I, ao saber dos milagres, instituiu oficialmente a festa de São Miguel Arcanjo em 29 de setembro, data da vitória milagrosa, para ser celebrada por toda a igreja. A caverna do Monte Gargano se tornou um dos maiores centros de peregrinação da Europa medieval. Reis, santos e papas viajaram para lá para rezar e pedir a proteção do arcanjo. A gruta nunca foi formalmente consagrada por um bispo, pois, como o próprio anjo revelou, ele mesmo já a havia consagrado com sua presença. Por isso, ela é conhecida como a Basílica Celestial. Hoje, milhares de anos depois, o Santuário de São Miguel no Monte Gargano continua a ser um lugar de fé poderosa. Ao entrar naquela caverna, sentindo a umidade das paredes de rocha e vendo a luz suave que ilumina o altar, você pode quase sentir a presença antiga e poderosa que habita aquele lugar. É um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras, forças celestiais estão prontas para nos defender e que a fé pode, de fato, mover montanhas. Se você está gostando dessa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo. Ajude nosso canal a crescer. Considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens pela história e pela fé. No coração da Normandia, erguendo-se contra as marés, está o Monte Saint-Michel, uma abadia que parece flutuar entre o céu e o mar. Este não é apenas um feito de arquitetura, é um monumento à fé, nascido de um encontro celestial, que deixou uma marca indelével, não apenas na história, mas também no próprio osso humano. A história começa no século VIII, com Santo Altiberto, o bispo de Virantes. Uma noite, em sonho, o arcanjo Miguel apareceu a ele com uma ordem clara: construir uma capela em sua honra naquele monte rochoso. O bispo, cético, ignorou a visão. Miguel apareceu uma segunda vez, e novamente foi ignorado. Na terceira aparição, a paciência celestial se esgotou. Para provar que sua presença era real e seu comando divino, o arcanjo tocou a cabeça do bispo com seu dedo. Quando Santo Altiberto acordou, ele não tinha mais dúvidas. Em seu crânio havia uma marca física, um testemunho silencioso e poderoso daquele toque angelical. Hoje, guardado como uma relíquia sagrada, o crânio de Santo Altiberto exibe um furo perfeitamente redondo. Os exames modernos confirmam. O osso ao redor do buraco parece ter sido derretido, cauterizado por um calor intenso, como se um objeto incandescente o tivesse perfurado. Não há fraturas, não há lascas. É a assinatura de um anjo, uma prova física de que o mundo espiritual pode tocar o nosso de maneiras que desafiam a compreensão. Assim, a construção do Monte Saint-Michel começou, fundada sobre a prova inegável de uma vontade divina. O legado de São Miguel, no entanto, não se limita a marcas físicas. Ele se espalha pelo mundo em tradições de proteção. Viajemos para a Itália, para outro monte sagrado, o Monte Gargano. Lá, em uma gruta onde o arcanjo também apareceu, nasceu um costume secular. Desde o século XVII, pequenas pedras retiradas desta gruta sagrada são distribuídas aos fiéis, conhecidas como as pedrinhas do Monte Gargano. Elas eram usadas como um sacramental poderoso, um escudo contra pestes e doenças. As pessoas as colocavam na água para beber ou as mantinham em suas casas, acreditando que a presença daquela pedra, abençoada pelo toque do arcanjo, era suficiente para afastar o mal e a enfermidade. É o simbolismo da rocha,
da fé sólida como pedra, que nos protege das tempestades da vida. A devoção a São Miguel Arcanjo atravessou os séculos, tocando o coração dos maiores santos da Igreja. Pensemos no Padre Pio, o santo estigmatizado que viveu sua vida perto do Monte Gargano. Ele, que carregava em seu corpo as chagas de Cristo, conhecia profundamente a realidade da batalha espiritual, quando pecadores atormentados vinham a ele buscando libertação de seus vícios e tormentos. Padre Pio frequentemente os enviava em peregrinação à Gruta de São Miguel. Ele sabia que certas correntes espirituais só poderiam ser quebradas pela intercessão poderosa do príncipe da milícia celeste. Para o Padre Pio, São Miguel não era uma figura distante, mas um aliado real e presente na luta diária contra as forças das trevas, o libertador das almas cativas. Agora, imaginemos as ruas da Itália do século XVIII, sob a influência de outro grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório, um doutor da Igreja. Ele tinha um costume muito particular para proteger as famílias e as comunidades. Santo Afonso instruía que uma imagem de São Miguel Arcanjo fosse colocada sobre a porta de cada casa. Por quê? Porque a porta é um lugar de transição. É por onde entramos e saímos. É a fronteira entre o mundo exterior e a santidade do lar. Ao colocar Miguel como guardião da porta, Santo Afonso invocava sua proteção sobre todos os que passavam por ela. A imagem servia como um selo espiritual, um lembrete constante de que aquele lar estava sob a guarda do anjo que expulsou o mal do paraíso. Era uma declaração de fé. Nesta casa, o mal não entra. Este lar é protegido pelo guardião de Deus. Mas o papel de São Miguel não se encerra nas batalhas terrenas. Sua missão mais profunda e solene acontece no limiar da eternidade. A tradição cristã nos ensina que ele é o guardião do paraíso, aquele que está postado nos portões celestiais. E mais do que isso, ele é o anjo psicopompo, o condutor das almas. Quando nossa jornada terrena termina, é São Miguel quem nos recebe no tribunal de Deus. Ele não é um acusador, mas o representante da justiça divina, aquela justiça que não busca condenar, mas purificar. É a Miguel que foi dada a incumbência divina de receber as almas destinadas ao purgatório. Imagine essa cena de paz e esperança. Uma alma, ainda manchada pelas imperfeições da vida, é acolhida não com severidade, mas com a compaixão de um guerreiro celestial. Ele a conduz, com firmeza e gentileza, através do fogo purificador. Um processo de amor que a prepara para a visão beatífica de Deus. Ele é o anjo que pesa as almas na balança da justiça, mas uma justiça que é inseparável da misericórdia. Ele garante que cada alma destinada ao céu chegue lá, purificada e pronta para a glória eterna. Sua presença é a promessa de que, mesmo após a morte, não estamos sozinhos na etapa final de nossa jornada. Ele nos guia em direção à luz. Hoje, em nosso mundo complexo e cheio de desafios, a missão de São Miguel continua. Nós não vemos seu toque em crânios ou carregamos pedras de montes sagrados, mas sua presença é tão real quanto sempre foi. Ele não está apenas nos lugares santos, mas está pronto para combater o mal, onde quer que ele se manifeste, em nossos corações, em nossas famílias, em nossos trabalhos, nas estruturas da sociedade. Ele é o defensor contra a confusão, o desespero e a tentação. Assim como guardou a porta das casas a pedido de Santo Afonso, ele está pronto para guardar a porta do nosso coração, se nós o convidarmos a entrar. Ele é o guerreiro que luta ao nosso lado, nos dando força para escolher o bem, para resistir à mentira e para viver na verdade de Deus. Tudo o que precisamos fazer é pedir sua ajuda, invocar seu nome com fé. Embora não o vejamos com nossos olhos, ele está aqui, com sua espada de luz, pronto para nos defender. A batalha espiritual é real, mas não estamos sozinhos. Temos um príncipe celestial ao nosso lado. Juntos, rezemos com a confiança de séculos de fiéis. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Obrigado por assistir. Se você sentiu a força desta mensagem, compartilhe este vídeo e inscreva-se para mais histórias de fé que moldaram nosso mundo. Que a proteção de São Miguel esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.